Olá pessoal, preparado para mais uma dica? Hoje a teoria estruturalista é que vai reinar aqui nessa dica. Então o que a gente vai falar? Nós temos dois principais teóricos, Etizione e Mintzberg. Quando a gente fala da teoria estruturalista, nós já estamos identificando o ambiente externo. Então vão surgindo vários tipos de estruturas organizacionais, tá ok? Algumas são definidas por esses dois principais teóricos. Então, você vai ter que aprender o teórico e também a sua respectiva teoria. Então, olha aqui na telinha para a gente ver como é que funciona. Vamos pegar, por exemplo, Etizione. Ele traz para a gente a organização coercitiva. O poder é imposto pela força física ou controles baseados em prêmios ou punições. Utilizam a força, latente ou manifesta, como principal controle sobre os participantes de nível inferior. O envolvimento dos participantes tende a ser alienativo em relação aos objetivos da organização. As organizações coercitivas incluem exemplos como campos de concentração, prisões, instituições penais. Significa dizer que a pessoa está ali não porque ela quer, mas porque ela é obrigada a estar ali. É um tipo de estrutura. Volta na tela e vamos ver outro tipo de estrutura. Nós temos as organizações utilitárias. O poder baseia-se no controle dos incentivos econômicos. Utilizam a remuneração como base principal do controle. Então, eu seguro o funcionário com base na contrapartida. Os participantes de nível inferior contribuem para a organização com envolvimento calculativo, baseado nos benefícios que esperam obter. As empresas e o comércio estão incluídos nessa classificação. Então, você que está aí estudando para concurso público, provavelmente você está nesse tipo de organização, aguardando apenas o quê? Passar na PMDF, não é isso? Você está calculando o custo-benefício. Eu vou ficando aqui enquanto tá bom, mas daqui a pouco melhorar, eu saio daqui. Organização utilitária. Volta na telinha de novo, olha lá. Ele traz também as organizações normativas. O poder baseia-se no consenso sobre objetivos e métodos da organização, utilizando o controle moral como a principal influência sobre os participantes, porque esses têm elevado envolvimento moral e motivacional. As organizações normativas são chamadas voluntárias e incluem igreja, universidade, hospitais e organizações políticas e sociais. E como é que eu mantenho o profissional dentro dessa estrutura? Status. Como, por exemplo, a igreja, conforme ele vai se transformando em padre, bispo, papa. Então, o status faz com que ele se mantenha naquela organização. Mas não é só o status, é a evolução moral, evolução ali, uma realização do indivíduo. Então, eu não seguro o indivíduo necessariamente com o dinheiro, com a contrapartida. Então, ele apresenta esses três tipos de organizações. Eu posso associar a prestadora de serviço, eu posso associar instituições com regras, como, por exemplo, igreja, hospital, universidade, assim como instituições penais. Na teoria estruturalista, o que me interessa é que vão surgindo outros tipos de estruturas além da indústria. Perfeito? Volta na tela aqui novamente. Olha só que interessante. Isso Etizione faz pra gente. Mas Mintzberg também traz alguns tipos de estruturas. A simples, típica de negócios pequenos com sistemas de operação e administração elementares. Essas organizações caracterizam-se pela pronta resposta à mudança externa e por equipes coesas na produção. É uma pequena empresa. Tente pensar assim. A estrutura burocrática de produção em massa é a nossa indústria, que reparte os cargos em tarefas simples, repetitivas, geralmente com muitos níveis hierárquicos, um grande número de normas, apresentando menos coesão de equipe e é bem mais lenta para reagir às mudanças. Outro tipo de estrutura, a burocrática profissional, entenda como um escritório de advogado, de contador, hospital, onde tem a clínica médica, um consultório médico. Coloca o poder nas mãos dos profissionais chaves, cuja lealdade para com a profissão é maior do que a organização. Tais profissionais possuem grande liberdade de decisão sobre tarefas. O pessoal de apoio, contudo, tem muita pouca liberdade de ação. Nós temos também uma estrutura divisional típica de organização de grande porte. Pense, por exemplo, na própria PMDF. É uma estrutura com várias especializações. Reparte as atividades em divisões identificáveis, sendo dada a cada uma teoricamente elevado grau de liberdade para a tomada de decisões.
A direção central exerce controle primordialmente pela via orçamentária. Quanto maior o controle central, tanto mais as divisões se comportam como burocracias de engrenagem. E para finalizar, a estrutura adocrática destina a enfrentar fluxo contínuo de novos problemas, caracterizando-se por inúmeras equipes de projeto, que se reúnem, mudam a composição com a evolução do projeto e se encerram quando o projeto termina. Então significa dizer que é uma estrutura projetizada. Essas teorias, quer dizer, esses tipos de estruturas foram identificados e hoje nós continuamos utilizando com outros nomes. Perfeito? Teoria estruturalista, vão surgindo vários tipos de estruturas. Ficou atento sobre isso? Fechamos aqui e voltamos depois. Até a próxima.